Então vamos lá, galera. Eu vou tentar explicar. É uma ideia que eu estava alucinando aqui, até para deixar isso um pouco mais visual. É algo que eu tenho pensado, que eu queria passar para vocês, né? Não tenho ainda uma ideia final a respeito disso, mas é um raciocínio que para mim faz um pouco de sentido. Eu só, que nem eu falei, ainda estou estruturando as ideias, mas acho que já é muito válido dentro do que eu já pensei passar para vocês, tá? Quem aí é de exatas, quem é engenheiro, foi mal, Vitão. Quem é engenheiro aí, está acostumado a trabalhar com gráfico. A gente no mercado, né, está acostumado a trabalhar com gráfico, mas eu vou desenhar dois gráficos aqui, tá? Para explicar a minha ideia para vocês. Então, qual que é a ideia desses gráficos aqui? Essa linha X aqui, vamos colocar assim, é o ganho, ok? Então, aqui, o ganho. Essa linha Y do nosso gráfico, nesse primeiro aqui eu vou chamar de conhecimento técnico, ok? E essa outra aqui eu vou chamar de autoconhecimento, beleza? Dentro de conhecimento técnico, englobe tudo que diz a respeito de estratégia, de saber operar, né, o teu operacional, seja ele qual for, né? Mas tudo que engloba conhecimento técnico para que você opere. E dentro da parte de autoconhecimento, considere tudo que está relacionado a você, a seu comportamento, a seu autoconhecimento, né? Sua identidade, quem você acredita que você é, né? Tudo que você sabe a respeito de você e dos seus comportamentos, beleza? Quando a gente fala de mercado, de novo, é uma ideia que eu estou estruturando, tá? Talvez até durante a explicação eu me questione algumas coisas, mas acho que vai ficar legal o que eu quero passar aqui para vocês, beleza? Dentro da nossa jornada no mercado, o que acontece? Vamos supor, sou um trader que está começando do zero, né? Não sei nada do mercado, cheguei agora, estou fazendo o curso Start, sei lá, né? Estou chegando agora. Então, quanto mais, no momento inicial, né? Quanto mais conhecimento técnico eu tenho, eu vou tendo mais ganho, mas esses ganhos eles não são expressivos. Por isso que a curva de desenvolvimento de conhecimento técnico para ganho, ela segue um formato mais ou menos assim, ó, tá? Por quê? Porque grandes passos, grandes passos de conhecimento técnico, grandes, como é que eu posso falar? Você faz uma mentoria, você lê um livro, enfim, qualquer coisa que você faça. No momento inicial, né, de trade, quanto maior o salto que você dá em conhecimento técnico, isso não necessariamente se reflete num ganho exponencial que você vai ter. Perceba que a distância entre esse salto de conhecimento técnico que você teve não é na mesma proporção do ganho que você tem. Né? Vamos supor que aqui você teve um ganho de conhecimento técnico de 10, mas isso se refletiu somente em um ganho financeiro, né, de 5. Ele não é proporcional. E muitos de vocês, né, principalmente a galera mais nova, tá passando por esse momento. Eu passei por esse momento. Lá no início, quando eu comecei a estudar, cara, a gente ficava assim, o Adriano até conta na mentoria, a gente ficava, sei lá, 12, 14 horas direto na frente da tela, estudando, validando estratégia, tentando inventar a roda, fazendo um monte de coisa para ter um ganho de conhecimento técnico, achando que isso se refletiria na mesma proporção no ganho financeiro, o que não acontece. Por isso que muitas pessoas, muitos de vocês, e eu também, a gente
pula de mentoria em mentoria, a gente vai para uma estratégia, vai para outra, porque a gente está querendo dar saltos de conhecimento técnico, mas num primeiro momento você não vai ver um ganho expressivo proporcional a esse salto que você acha que só porque você adquiriu um novo conhecimento técnico você vai ter isso refletido no ganho financeiro, tá? Já com relação ao autoconhecimento, o que acontece? Eu entendo que o autoconhecimento, a curva de evolução dele relacionada ao ganho, ela é diferente. Por quê? A curva do autoconhecimento, deixa eu desenhar um pouco melhor, ela já representa. Opa, peraí que tá difícil desenhar aqui, Cris. A curva do autoconhecimento, ela é mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Ela é num outro formato. O que eu estou querendo falar sobre isso? Quando você começa a investir em autoconhecimento, e além de investir em autoconhecimento, como eu falei, coloca aí questão psicológica, comportamental e executa isso, né? Porque se você só ter esse conhecimento, mas não executar ele, não adianta de nada. Mas quando você começa a executar esse autoconhecimento no trade, né? Aliado ali, obviamente, ao conhecimento técnico, pequenos avanços de autoconhecimento geram um impacto nos ganhos maior, tá? Eu sei que o desenho não está ajudando muito, talvez eu refaça isso daqui em algum momento no Excel, em alguma plataforma aí que me gere esses gráficos melhor, mas acho que a ideia vocês estão entendendo, né? Então, um pequeno salto de conhecimento técnico me possibilita um salto muito maior de ganho financeiro, né? Que nem eu comentei aqui anteriormente. Você teve um aumento de 10 no teu conhecimento técnico que, num primeiro momento, vai se refletir só num aumento de 5, por exemplo, no ganho que você tem financeiro. Agora, um aumento de conhecimento de 5 pode refletir num ganho de 10, financeiramente falando. Perceba que não é uma linha necessariamente a 45 graus, que quanto mais conhecimento técnico, mais proporcionalmente você ganha em termos financeiros. Da mesma forma, o autoconhecimento ele não segue uma linha. Vamos traçar aqui, né? Ó, fazer uma linha verde aqui, ó. Em ambos os casos, no meu entendimento, eles não seguem uma linha a 45 graus em que eu tenho um ganho de 5 de autoconhecimento, eu vou ter um ganho de 5 de financeiro. Não, ele não é proporcional, né? A gente observa que, às vezes, pequenos ajustes em termos de autoconhecimento barra comportamental psicológico geram um impacto financeiro muito maior do que necessariamente o conhecimento técnico, se aprender uma nova estratégia, necessariamente geraria. Beleza? E isso é interessante. Por quê? Porque agora vamos simular a seguinte situação. Vamos juntar, vamos unificar esses dois gráficos. Só que até antes de unificar eles, o que eu queria falar? Você percebe que chega um momento aqui, ó, até esqueci de falar, chega um momento aqui, ó, que a linha do conhecimento, aqui vai ficar errado, peraí. A linha do autoconhecimento, na verdade, ela precisava ser um pouco mais inclinada para cima aqui, né? Mas enfim, vai chegar um momento, tá? Que a linha do autoconhecimento, que o ganho que você vai ter em autoconhecimento, tá? Não necessariamente vai te gerar ganhos expressivos como ele estava gerando antes, né? Ó, deixa eu fazer aqui, ó. Vai chegar um momento em que você vai ter um ganho em autoconhecimento, mas não necessariamente isso vai se refletir
num ganho mais expressivo financeiro, como no início aqui, ó, da trajetória. Posso estar errado. A hora que o Adriano chegar aí, a gente pergunta isso para ele. Mas hoje eu vejo que o Adriano tá mais ou menos nesse ponto. Por que eu falo isso? Porque ele já se conhece tão bem, né? Que às vezes pequenos ajustes que ele faz com relação ao autoconhecimento, pelo fato de ele já se conhecer tão bem dentro do mercado, especialmente, né, falando, não necessariamente vai gerar um ganho tão significativo para ele. Óbvio, ele vai ganhar mais, mas não necessariamente vai representar um ganho tão expressivo quanto no início aqui da trajetória. Que é, aqui eu estou considerando, né, 99% das pessoas da sala, incluindo eu. A gente está nesse início aqui, onde pequenos ajustes estão se refletindo em grandes resultados, né? Podem refletir em grandes resultados, em ganhos de resultado, né? Mas vai chegar um momento que talvez isso já, né, não faça tanto sentido, não tenha um ganho tão expressivo quanto no começo, né? Da mesma forma no conhecimento técnico, vai chegar um momento aqui, ó, sei lá, o cara já tem o operacional dele tão validado, tão validado, tão validado, que ele pode ter um salto de conhecimento aqui, ó, ele pode descobrir o Midas lá, ele pode descobrir a estratégia de 99% de assertividade. E mesmo assim, ele não ter um ganho tão expressivo. Percebe? Ó? Olha o salto de conhecimento que ele deu, em termos de conhecimento técnico, né? Pro ganho que ele teve aqui, ó, financeiro. Totalmente desproporcional. Por isso que o segredo não está no conhecimento técnico que você tem. Inicialmente, sim. Mas depois de certa fase, não. Né? Eu ainda poderia adicionar nesses gráficos a questão das fases do trader, né? Pô, a incompetência inconsciente, a incompetência consciente, a competência consciente e a competência inconsciente, né? Cada uma dessas fases são importantíssimas, né? Mas enfim, voltando aqui para o gráfico. Quando eu junto esses dois gráficos, e aqui eu tenho o ganho, e aqui eu tenho o conhecimento técnico barra autoconhecimento, conhecimento, tá? Quando eu junto esses dois gráficos, o que eu vou ter? Então, a linha azul vai ser aqui, ó, do conhecimento técnico, beleza? E eu vou fazer de verde a linha do autoconhecimento, tá? Quem é engenheiro, quem estudou esses negócios, sabe explicar isso aqui até melhor que eu, né? Mas, enfim, eu me lembro que eu estudei isso em economia, mas isso é extremamente aplicável ao mercado, tá? Quando a gente junta esses dois gráficos aqui, a gente vai ter um ponto máximo aqui, um ponto, não é máximo o nome, mas um ponto ótimo, vamos colocar assim, ó. Ponto ótimo, né? O que isso daqui representa? Que você, dentro de um processo evolutivo, em termos técnicos e de autoconhecimento, é um ponto de confluência, exato. Então, dentro da tua evolução em conhecimento técnico e autoconhecimento, aliado, né, aliando os dois, você chega num ponto ótimo em que isso está correspondendo exatamente ao que você ganha. Né? Deixa eu só colocar aqui, ó. Deixa eu tirar que eu vou ter que usar essa parte aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. PC, ó. Isso aqui é o PC, tá? É o ponto de confluência. Gostei. Então, vai chegar um momento em que essas duas linhas elas vão se cruzar. E você vai ter um ponto ótimo, um ponto de confluência, vamos colocar assim, entre o teu autoconhecimento
e o conhecimento técnico que você tem. E aqui você vai ter um ganho relacionado a isso, né? Quem que está nisso daqui? Os traders vencedores, traders que já performam bem, que já tiram resultado do mercado, né? Vocês observam que, por exemplo, quando a gente chega, para mim também isso já é uma realidade, mas vamos supor, você chega no Adriano, você fala, Adriano, descobri uma estratégia nova, não sei o que e tal, isso e aquilo, não sei o que, que você acha? Vamos fazer um backtest? Quem já fez isso aqui na sala sabe. Eu falei, cara, você pode fazer, beleza e tal, mas eu não vou fazer. Porque o que eu tenho já está completamente validado, tenho resultado com isso e beleza. E por que ele fala isso? Porque ele é babaca? Porque ele é desumilde? Porque qualquer outra coisa? Não. É porque o cara já tem tanta convicção e entende o que precisa ser feito para colher os resultados que ele tem, é, que não faz sentido, talvez, o cara ficar querendo estudar outra coisa só para, sabe, por um motivo que não faz sentido sabe, não tem porquê. Ele já chegou num ponto de conhecimento técnico que para ele já é suficiente para ele fazer o que ele faz. E ele sabe que ele aplicando esse conhecimento técnico, querendo ou não, ele pode ainda ter ganhos maiores se ele alinhar com o autoconhecimento dele, né? Da mesma forma que, se você chegar para ele, Adriano, eu li o livro do Joãozinho lá e eu vi que o cara fala que se você tomar banho gelado todo dia, você vai desenvolver, você vai se autoconhecer melhor e não sei o que, e fazer yoga também vai te ajudar no auto... Cara, para ele não faz sentido, porque ele já chegou num nível de autoconhecimento em que ele sabe o que ele precisa fazer para performar. Então percebe que isso daqui é um ponto de confluência entre o conhecimento, o autoconhecimento dele com o conhecimento técnico que faz com que ele tenha o resultado que ele tem hoje, né? Então, nós estamos nesse processo, beleza? De desenvolver o autoconhecimento. Muitos de vocês, pô, Samuel, cheguei agora, estou conhecendo o operacional agora. Cara, você está nesse processo aqui, ó. Talvez você ainda não vê a luz no fim do túnel, porque você está tendo um salto de conhecimento técnico gigantesco, mas que não está ainda se refletindo em resultado. Mas calma. Por quê? Porque você está aqui, ó. Você que fez a mentoria, você que está chegando agora, está conhecendo o operacional, ou está começando no mercado agora, calma, você está nesse processo aqui. Daqui a pouco você vai começar a enxergar ganhos maiores, né? Da mesma forma que talvez o cara que já tem um domínio técnico considerável, né, do operacional, mas ele não está vendo o resultado, é porque talvez ele está aqui ainda. Ó. Ele está iniciando a jornada dele. Ele precisa só, como ele já tem o conhecimento técnico, se ele tiver um pequeno ajuste comportamental e psicológico, isso já vai se refletir de uma maneira muito mais expressiva no resultado dele. Entende? Eu até diria que isso daqui são etapas. Você começa no mercado por aqui, esse é o primeiro passo. Depois você evolui para esse daqui, ao ponto de você chegar nesse daqui, em que você une o teu conhecimento técnico com o autoconhecimento, e isso, num ponto de confluência, gera um resultado expressivo que você tanto deseja. Então são etapas que o trader vai passar. A grande pergunta que fica é, e que eu ainda não tenho a resposta, como é que eu faço para sair desse ponto de confluência aqui para um segundo ponto aqui, ó. Como é que eu faço para sair desse PC1, vamos colocar aqui, né? Para ir para um PC2. PC2. Por que eu estou falando isso? Se eu tiver um aumento
de conhecimento técnico, lembra aqui ó, dessa segunda parte do gráfico? Para eu ter um. Eu estou olhando a linha azul aqui, tá, galera? A linha azul aqui, tá? Se eu tiver um aumento de conhecimento técnico grande, isso não necessariamente. Aqui, de novo, o desenho está desproporcional, tá? Mas isso não necessariamente vai se refletir num ganho financeiro muito maior. Né? Vamos supor que eu saltei do conhecimento técnico que eu tinha daqui para cá. Se a linha tivesse proporcionalmente desenhada, ela faria mais ou menos isso daqui, ó, né? Eu tive um salto grande de conhecimento técnico, mas isso não se refletiu em resultado. Beleza? Só que, da mesma forma, se eu tiver um aumento do conhecimento do autoconhecimento, melhor dizendo, né? Se eu sair do meu autoconhecimento desse ponto aqui e vir para cá, ó, né? Eu também não vou, por conta desse comportamento aqui, ó, eu também não necessariamente vou ter um ganho muito mais expressivo. Consegue entender isso que eu estou falando? Né? Eu trouxe essas duas situações antes, aqui, né, isoladas nos gráficos, mas a gente poderia, por exemplo, considerando o Adriano na fase que ele está, né? Ele está no PC1. Como é que o Adriano faz para sair do PC1 para o PC2? Né? Para o ponto de confluência 2? Essa resposta eu confesso que eu ainda não tenho. O que faz eu sair desse ponto aqui para cá? Gerenciamento de risco? Talvez? Não sei, o que vocês acham, até aproveitando? O que vocês acham que fazem o cara sair desse ponto 1 para ir para o ponto 2? Comenta aí no chat. Não sei, estou alucinando. Gerenciamento de risco, talvez? Mais capital para operar? Não acredito. Payoff? Só que tudo isso, de certa forma, já está incorporado ao conhecimento técnico e ao autoconhecimento, né? Seletividade? Não sei, cara. Essa resposta eu ainda não tenho. Mas o segundo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês seria qual? Por que sair do ponto 1 para o ponto 2? Qual a motivação? Porque, em teoria, no ponto 1 a gente já teria um ponto ótimo. E, de novo, aqui não é pensar, né, pensamento medíocre, se contentar ali com o que ele já conquistou e não querer mais nada da vida. Não, não esqueça isso, né? Mas por que objetivar um ganho maior é tão importante? Né? Comparado com o que se tem que fazer para ter esse ganho maior. Entende? Merecimento? Talvez. Talvez. Mas você concorda comigo que se o cara tá nesse PC1, com certeza o cara já mudou de vida, o cara tá ganhando bem. Será que isso daqui não é uma questão só de ego? Ou de um vazio que o cara tem, que ele tem que complementar com um ganho maior para dizer que ele é bom? Tipo, a questão talvez, e que eu tenho me questionado e pensado não é nem como chegar nesse segundo ponto, mas o porquê chegar nesse segundo ponto. Porque, de novo, para mim, se eu estou no ponto 1, eu já subentendo que eu, de certa forma, cheguei, entre aspas, onde eu queria. Né? Então, assim, são coisas que eu ainda não tenho resposta, mas que me fazem pensar. Né? E espero que isso tenha feito sentido para vocês e ajude vocês aí de alguma forma. Beleza? A gente até tirar um print disso daqui.